convidamos para o próximo painel, que terá como tema Disclosure e a transparência no cartão de crédito, a perspectiva do cidadão. Queremos convidar o chefe adjunto do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil, que atuará como moderador deste painel, o senhor Ronaldo Vieira. Convidamos também o diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, o senhor Ricardo de Barros Vieira. O diretor executivo da Minsight, Unidade de Consultoria Estratégica e Transformação Digital da Indra, o senhor Oscar Pitezoni. E, por fim, o chefe de divisão no Departamento de Supervisão da Conduta do Banco Central do Brasil, o senhor Sérgio Mesquita. Lembramos que haverá um espaço para perguntas ao final deste painel, como está sendo feito em toda a nossa programação. Nós queremos solicitar a todos que continuem fazendo as suas perguntas por escrito e que sejam entregues às recepcionistas posicionadas nos corredores deste auditório. Se tivermos tempo hábil, dentro do tempo previsto para o painel, as perguntas serão respondidas. Queremos informar também que, se o aplicativo, o QR Code, não estiver funcionando, uma sugestão que tente atualizar a página, e aí sim ela poderá funcionar. Com a palavra, o moderador dessa sessão, o senhor Ronaldo Vieira. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer vê-los todos aqui, né, aqui na nossa casa cheia. É sempre um privilégio recebê-los para mais esse fórum de cidadania financeira. Antes de começar o painel, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, usando também o aplicativo do POX, né, um aplicativo que a gente está usando aí, pedir para vocês responder essa perguntinha aí. Ó. Qual a primeira coisa que você olha quando recebe a fatura do seu cartão de crédito? A primeira coisa, é só uma coisa. Bom, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou agradecer, então, a presença aqui, né, do Oscar Pitezoni, que é diretor executivo da Minsight, foi a consultoria responsável pela pesquisa que a gente vai discutir. O Ricardo Vieira, que é o diretor executivo da ABEX. A ABEX foi quem contratou, né, a pesquisa que a gente vai apresentar. E também aqui meu colega Sérgio Mesquita, que é do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. A gente está vendo aí que está se destacando o valor, né? A gente imagina, então, que deve ser o valor principal, né? O valor total da fatura. E esse exercício tem um pouco a ver com a própria pesquisa que foi feita, né? E que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é trazer um pouco a perspectiva do cidadão na hora de identificar o que é mais importante para ele na hora de tomar a decisão financeira. E, assim, num exemplo, por exemplo, na hora de resolver como é que ele vai pagar a fatura do cartão de crédito dele. O nome do painel é Disclosure e Transparência no cartão de crédito, então talvez explicar um pouquinho por que a gente usa Disclosure, né? Aqui a gente usa no sentido de buscar qual a melhor forma de mostrar uma determinada informação. Só que para isso ser efetivo, a gente considera que tem que ter 4 coisas muito importantes, que é o conteúdo, o formato, o canal e o momento certo de fazer isso. Então, assim, com essa pegada, eu gostaria de convidar, então, o Oscar para fazer a apresentação, né, da pesquisa, e depois a gente tem uma rodada de bate-papo aqui com os nossos debatedores. Ronaldo, obrigado. Vamos ver se funciona, né? Boa tarde a todos. Bom, esse trabalho, a ideia aqui é a gente passar brevemente esse trabalho que foi feito, foi conduzido pela Minsight para um grupo de trabalho formado tanto com a ABEX, com o Banco Central, com relação a esse relacionamento, né, do consumidor com a sua fatura do cartão de crédito. A ideia aqui é a gente passar um pouco dos resultados desse trabalho. Então, aqui, rapidamente, são os objetivos específicos, né? A gente tinha 3 grandes objetivos ao realizar esse trabalho. O primeiro deles era a própria aderência da fatura com relação aos diferentes canais que elas são disponibilizadas e também o entendimento por parte dos portadores do cartão, né? Um ponto interessante, que depois eu vou falar um pouco mais adiante também,
mas o cartão de crédito é a única modalidade de crédito, efetivamente, que tem uma questão de fatura mensal, que é enviada ao cliente, ao consumidor. O segundo ponto é aprimorar a experiência no entendimento dessas informações. Quando a gente fala muito da agenda do BC+, toda a parte de educação financeira, a ideia é a gente avaliar realmente a efetividade e o quanto a fatura, ou qual o papel da fatura dentro desse processo de educação financeira. E no terceiro ponto, é auxiliar a própria indústria, né, olhando meios de pagamento, de um modo geral, como você consegue estandarizar, quando você consegue padronizar para facilitar a compreensão por parte do consumidor. O trabalho que a gente fez, na verdade, aqui vou passar de uma forma resumida, mas, basicamente, a gente criou 3 grandes grupos de pessoas. Foi feito o Focus Group, então foi uma pesquisa qualitativa, entendimento. A gente participou, elencou 5 cidades, em 5 regiões, cada uma representando uma região do Brasil, para a gente conseguir pegar essas peculiaridades também de cada local, de cada localidade, né, tendo grupos econômicos aí em relação à própria questão IBGE, Brasil mesmo, em termos de renda, em termos de classe social, classe econômica. Mas aqui, quando vocês veem a questão da persona, a gente tem um grupo que paga integralmente a fatura, a gente olhou nos últimos 6 meses, um segundo grupo aqui que teve um atraso de no máximo 5 dias para realizar o pagamento mínimo ou parcial dessa fatura do cartão, e um terceiro grupo que, nos últimos 6 meses, pagou o mínimo ou não pagou nada em 1 ou 2 faturas. Então, foi um grupo decidido, foram nichos aí que a gente foi atuar em relação a esse diagnóstico. Falando um pouquinho de dinâmica, né, de como é que a gente fez. Como eu comentei, foi um focus group. A gente fez uma rodada de mesas, fazendo, primeiro, uma introdução em relação a toda a técnica de trabalho, a gente colocando uma questão isenta, e quando a gente faz um focus group, na verdade, a gente não faz nenhum tipo de interferência. A ideia é entender mesmo a percepção por parte desse consumidor. Então, a ideia ali não era ninguém explicar ao consumidor como que funciona essa mecânica, mas sim entender e conseguir pegar as dúvidas de uma maneira direta. A parte exploratória, que é entender o uso do cartão de crédito para essas pessoas, como é que elas usam no dia a dia, como é que essa relação, como é que é a relação principalmente com a consulta da fatura e como que ela influencia no pagamento ou não da mesma. Acho que é um segundo ponto que a gente colocou. O terceiro ponto é a própria relação do pagamento. Então, as discussões do que leva, né, ou que tipo de informação o ajuda a tomar a decisão de pagamento. E um último ponto, fazia um encerramento com a captura de ideias, diretamente do que seria um modelo ideal nesse relacionamento de troca de informações para o pagamento com o consumidor. Aqui a gente procurou sintetizar, dentro uma pergunta que a gente fez dentro desse diagnóstico, que era qual que é o significado do cartão de crédito na visão do consumidor. E aqui a gente coloca alguns pontos, né, mas alguns chamam mais atenção. Acho que um primeiro aqui que eu vou destacar é adquirir bens que seriam impossíveis com a renda mensal. Quer dizer, o cartão de crédito no Brasil, diferentemente de outros locais, ele não é somente um instrumento de pagamento, mas ele é um instrumento de financiamento. Você tem grupos de pessoas que fazem fluxos de caixas mensais dentro do seu dia a dia e utilizam o cartão como instrumento para isso. Esse é um ponto que todos eles entendem que o cartão, de alguma forma, aumenta o seu poder de consumo. Então, esse é um ponto interessante que a gente coloca aqui. O outro ponto, também, que é interessante, é poder comprar sem dinheiro vivo, mas como se fosse. Né? É interessante que as pessoas tenham também aquela percepção de que eu uso o cartão e esse dinheiro, em algum momento, ele não tem muita percepção de que a conta vai chegar. Né? Ele usa, mas ele tem essa visão, a percepção para ele está muito nesse sentido. O que remete também ao lado da sensação do poder. Né? Tem muito essa questão de eu tenho acesso, eu consigo. Né? Acho que na parte de inclusão financeira, quando a gente fala com relação aos instrumentos de meio de pagamento, tem muito essa questão, né, de como dar essa sensação aos usuários, aos consumidores. Aqui também, ao longo das interações, né, e aí eu peço que talvez não está tão certa aqui a leitura, mas a gente separou alguns comentários, né, relevantes em relação à parte de informações que estão dentro da fatura. Né. Algumas chamam a atenção
que é um pouco de mudança de perspectiva, né, do que a gente tem. E um grande ponto que chamou a atenção é em relação a essa questão da fatura física. Muitos dos consumidores eles já não têm mais essa necessidade de ter a questão da fatura física sendo recebida. Né? Muitos aqui, embora eu receba a fatura física, eu controlo pelo aplicativo. Por outro lado, a última opção seria receber a fatura física. É um outro ponto interessante. Mas tem outras questões mais importantes também aqui, além dessa questão dessa mudança de padrão de comportamento, que são as próprias informações que estão ali. Dentre elas, uma que chamou muita atenção foram alguns que falaram que o IOF, quando ele vai descrito na fatura, muitos dos clientes têm a percepção de que aquilo é uma receita para o banco. Ele não tem a noção de que aquilo é um imposto efetivo cobrado. Então, são alguns termos, e a gente jogou algumas questões aqui para testar realmente essa percepção. Isso aqui foram questões espontâneas colocadas, né? Não foi, né? Não teve um tipo de indução para isso, para a resposta, mas sim diretamente entendendo essa relação dele com a fatura e com as informações que ele recebe. E aí a gente sintetizou, após o trabalho, né, quais seriam os grandes pontos citados aí com a maior frequência dentro de todo o trabalho com relação a essa troca de informações que hoje a gente fala através da fatura, que é o instrumento que acaba sendo o principal, mas independente do canal. Porém, o que foi colocado? O primeiro ponto é o incentivo para pagar o valor total. Né? O consumidor ele quer ser incentivado, mas, ao mesmo ponto, como eu comentei, a gente não fez nenhum tipo de colocação, a gente foi ouvir as percepções, e por muitas vezes se comentava que a fatura estimulava o pagamento mínimo. Muitos falavam, não, é negritado. E quando você vai nas faturas, e a gente analisou uma a uma, o que é negritado, o que é mais destacado, é o pagamento total. Mas são coisas que a gente foi colhendo e assim, a gente fez nenhum tipo de intervenção com esse cliente. Esse é um ponto importante. O outro ponto é o baixo entendimento dos valores em percentuais. Né? A fatura ela acaba ficando, de alguma forma, muito poluída, né? Quando a gente olha, isso foi uma percepção geral, mas, enfim, entra com cargos, CET, juros que vão ser pagos, e assim, os consumidores eles não entendem necessariamente aquele valor em percentual. Muitos colocam, eu não sei fazer conta, não vou conseguir, não sou matemático financeiro, não sou economista, não consigo fazer. O que acaba também que a gente percebe dentro dessa visão, trabalhando com relação a esse projeto? Que o brasileiro ele tem uma questão muito de parcela. Né? Eles olham o que cabe no fim do mês no bolso da parcela. Então, para ele entender o valor absoluto do que ele deve, é mais fácil do que ele entender o valor percentual do que ele vai ter que pagar. O terceiro ponto é o aumento do uso de canais digitais. Né? Isso a gente olhou o Brasil todo, inclusive em algumas regiões que se achava, não tem tanta utilização. Sim, tem utilização, as pessoas estão cada vez mais familiarizadas, querem ter a fatura de uma forma que ele opte. Ele quer saber qual o canal que para ele é melhor para receber. O outro ponto que eu comentei um pouco desse valor de percentual, mas ele tem pouco entendimento, um baixo entendimento das taxas, encargos e demais cobranças. Em parte, está relacionado a algumas coisas que eu comentei aqui. A primeira, eles olham algumas siglas, como IOF, e não entendem que isso é um imposto. Acham que isso é algo que o banco ou a instituição está cobrando dele, e não é. E, por outro lado, muitas vezes os encargos e as taxas têm cálculos dentro dessa visão percentual que ele não consegue fazer. Então, esse baixo entendimento tem uma explicação muito forte em relação a isso. E um terceiro ponto muito mencionado é o excesso de campos e de informações. Né? Quando a gente olha a fatura hoje, ela é extremamente poluída. Né? A pessoa, para olhar ali, ele tem um grupo ali de informações que eu vou elencar para frente, que para eles são prioritárias, mas existe aí uma gama de informações que não necessariamente ajuda ele em nada. Pelo contrário, acaba confundindo pelo excesso de campos e de informações. Esse é o último ponto aqui, já entrando dentro desse ponto, que acaba confundindo o cliente. É muita coisa. Hoje a gente está falando aí entre 25 e 30 campos diferentes, com diferentes tipos de informação dentro de uma fatura. Quando a gente fez o trabalho, o que a gente separou com relação a classificar esses inputs dos consumidores? Né?
a gente olhou de uma forma muito clara e direta 5 grandes grupos do que se espera nessa troca de informações. A primeira é a relevância, né? Quais são as informações efetivamente relevantes para que ele tome uma decisão mais correta, ou seja, melhor educado financeiramente com relação à sua relação com a fatura, com o seu cartão. Objetividade, nas informações diretamente sinalizando o valor devido. Né? Se falou muito dessa questão dos percentuais e colocar tabelas e tudo mais, mas assim, eu quero saber no fim do dia quanto que eu preciso pagar, quanto que eu vou ter que reservar ali do meu mês para pagar essa dívida que eu tenho. A simplicidade, né, e um ponto que foi muito colocado, assim, realmente tem um excesso grande de informações, e essa simplificação vai muito nisso, de eu conseguir também retirar boa parte dessas informações. A organização, né, as faturas têm, óbvio que cada instituição vai ter a sua forma de colocar isso, mas, de alguma forma, pelo excesso, inclusive, de informações, isso acaba confundindo. E a transparência. Quando a gente fala aqui de transparência, foi muito colocada essa questão percentual versus valor absoluto. Outro ponto também que a gente comentou, né, e foi também um resultado desse trabalho, é que o cartão de crédito é o único produto, efetivamente, que se envia uma fatura. Né? Você tem uma questão regulatória de disponibilização, mas o envio mensal de uma fatura, com todo esse descritivo, com toda essa complexidade, só o cartão de crédito tem. Quando você entra no cheque especial, você não tem um descritivo direto, uma fatura do seu cheque especial. Crédito consignado, as pessoas olham através do holerite ou do contra-cheque que elas recebem. Crédito imobiliário e veículos é só através do contrato, efetivamente, que ele tem acesso a essas informações mais complexas. Então, isso também foi um ponto levantado e um ponto também discutido. E aí, quando a gente fala dos 5 pilares que eu mencionei anteriormente, aqui a gente colocou de uma forma muito direta o que foi passado pelos consumidores que participaram desse trabalho. Quando a gente fala de relevância, o que o cliente espera efetivamente ver na fatura dele? Que foi até uma das primeiras perguntas quando a gente fala ali, né, no início do painel. Primeiro, qual que é o valor total e o vencimento? Quando e o quanto eu tenho que pagar diretamente? Qual que é o limite que eu tenho para pagar? E quais são os gastos por eventos, né, que incluem, inclusive, as parcelas que ele tem que pagar e a anuidade. O segundo ponto é a transparência. E a transparência ficou muito claro nesse trabalho, que eles entendem o seguinte, não é que não exista transparência hoje, mas eles vão entender uma transparência de uma forma muito mais clara se você tiver, de alguma forma, esses valores de encargos, taxas e tudo mais apresentados em valores absolutos. Simplicidade. Ele não entende esses valores de encargos em percentual, ele não entende os conceitos como o custo efetivo total, isso é uma questão interessante, e muita informação para pouco uso efetivo. Isso foi colocado diretamente. Tem muita informação que não me serve para nada, né, diretamente colocado por eles. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que realmente refletir. Relevância. Ele espera ver as questões mais blocadas. Né? Quando a gente fala de organização da fatura, até pela quantidade de campos que você tem, você colocar, e a gente separou aqui em 3 blocos que foram passados por eles, de blocos essenciais, com as informações essenciais que ele precisa para tomar a atitude de pagamento, quais são as alternativas que ele tem, caso ele não possa pagar o total, e um bloco informativo. Um bloco informativo, você pode ter uma série aí de informações que podem ser segmentadas, inclusive, de acordo com a relevância, com o tipo de comportamento desse cliente. E o quinto ponto, ele espera ver formas alternativas de pagar, caso não possa pagar o total, e alertas para isso. Ele quer ser alertado, efetivamente, sobre o que acontece, ou o que vai acontecer, caso ele não pague o valor total. Com tudo isso, no final, e aí até para a gente trabalhar bem aqui a questão do painel, e a ideia é a gente ter uma conversa com relação a isso, aqui a gente deixou 6 principais perguntas que derivaram do trabalho. O primeiro, o envio das faturas de cartão deveriam ser para todos os segmentos de cliente. Quer dizer, eu deveria optar, cada um opta pela forma como quer e se quer receber. As taxas em percentuais são a melhor forma da gente educar financeiramente esse cliente?
tendo em vista o baixo entendimento dele, inclusive, a fatura é o canal mais adequado para disponibilizar ou tentar orientar ele com informações complexas financeiras. Outro ponto também, a fatura é o canal mais adequado para as informações dinâmicas. Hoje a gente tem uma série de possibilidades que trazem informações online. A gente fala de várias coisas rápidas e diretas acontecendo. Quer dizer, será que a fatura, que é uma fotografia de um determinado período, é realmente o melhor canal? Outro ponto é por que o cartão de crédito é a única modalidade em que se orienta o envio de uma fatura. Por que não os demais, ou por que efetivamente tem que ser o cartão com relação a isso? E também o último ponto aqui é com essa amplitude de canais eletrônicos, né, de ampla aceitação, porque ele dá um limitar. Quando a gente fala limitar, de novo, é enviar para quem pede, é enviar para quem realmente se sente melhor com aquele canal, com o instrumento físico para tomar a questão do pagamento. Enfim, pessoal, vou encerrar aqui a apresentação, queria agradecer e a gente entrar aí no debate. Obrigado. Obrigado, Oscar. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Eu sei que a pesquisa foi muito mais profunda que isso, né? Mas, claro, a gente tinha limitação de tempo aqui, então, obviamente, o Oscar só fez aqui, pontuou os principais aspectos da pesquisa, né? Mas ela foi muito rica, eu acho que a gente tem um material de trabalho bastante interessante, né? Tanto do ponto de vista da própria Abecs, como para a gente também, para entender o comportamento do cidadão, né? Que é algo que para a gente é muito importante. E a gente espera que, com isso, obviamente, gerar alguns frutos. Eu fiquei... uma coisa que me sobressaiu foi as pessoas ainda entenderem o cartão de crédito como um símbolo de status, né? Um símbolo de poder. Porque, se você pensar, hoje em dia, ele já é um produto popular, se pode dizer, né? São milhões e milhões de brasileiros que já possuem cartão de crédito, mas, ainda assim, ele é visto como o plástico, ele dá uma sensação de poder. Aproveitando esse ponto, eu queria começar com o colega Sérgio, saber de você o que você achou que te surpreendeu mais em relação à pesquisa, e também entender, do ponto de vista da supervisão de conduta, por que é importante conhecer essas questões relacionadas ao consumidor. Ok, vamos lá. Bom, boa tarde aí aos nossos colegas, todos. Eu acho que o primeiro ponto, a pesquisa, ela realmente foi muito interessante, ela tem um material que ainda a gente precisa de um tempo para aproveitar. Eu acho que ela foi um primeiro passo, né? Ela começou a tratar de um assunto que a gente percebe que, na própria análise dos clientes, ele se mostra muito complexo. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que os três grupos que têm perfis bem diferentes, e olha que a gente aqui não tem classe D, não tem classe A, quer dizer, a gente não tem interior, então, mesmo considerando essas restrições, a gente tem públicos bem diferentes, e esses públicos bem diferentes, dois pontos apareceram em todos os grupos. Primeiro, ninguém entende o cartão de crédito. Todos os grupos. Mesmo que paga ou que não paga, frequentemente a gente não entende isso direito, a gente prefere até se afastar um pouco do produto. E a segunda informação, que também é interessante, é muito essa questão da facilidade do uso e da tentação do uso como um complemento de renda, e aí, por isso, o perigo, adicionando perigo. Quer dizer, o cartão de crédito, ele nitidamente, a gente tem aqui vários colegas hoje de proteção ao consumidor financeiro do mundo inteiro, e no mundo inteiro, o cartão de crédito ele é um tópico de primeira linha, de primeira agenda dessa questão de cidadania financeira. E não é à toa. Ele é um produto tentador, ele é um produto que sua característica, suas facilidades, a sua conveniência, que é muito boa. Por um lado, ela também é muito fácil de você se desviar, de você se encantar, e os clientes reportaram isso nessas pesquisas. E aí, já em respondendo a sua segunda pergunta, isso puxa a necessidade de se ter um cuidado muito grande com a comunicação que se faz com esse público. Um produto, quer dizer que o produto é ruim? O produto não é ruim, o produto é muito bom, mas ele precisa ter, em volta dele, um cuidado com a comunicação muito grande.
E cuidado com a comunicação significa que eu preciso ter certeza que o cliente entende o que eu estou querendo passar de informação para ele. E eu preciso ter certeza que a informação que eu estou passando para ele efetivamente vai ajudá-lo a ter, até usando a palavra do Ilan hoje, um uso saudável do produto. Então, e isso realmente, em todos os grupos, isso surgiu como uma questão a ser resolvida ainda. Muito obrigado, Sérgio. Passando a palavra agora para o Ricardo, que é diretor executivo da Abex, eu queria saber de você o que você considera que são os principais desafios para a indústria no que se relaciona à transparência do produto cartão de crédito, principalmente a partir dos resultados dessa pesquisa. Ok, obrigado a todos pelo convite e dizer que foi um prazer trabalhar junto com o Banco Central e na realização dessa consultoria, desse trabalho. Ele é importante porque os bancos, os emissores, sempre fazem pesquisas qualitativas para desenvolver, para colocar seus produtos, mas aqui a gente tem uma visão dos clientes de vários bancos. Essa é uma primeira fotografia ampla, então ela de alguma forma, ela reflete muito as pesquisas que cada banco tinha individualmente. Mas como está todo mundo estudando, analisando, aprofundando a análise do material que é vasto, que foi gerado. O que eu vejo, a indústria sempre tem uma preocupação com a educação financeira, né? A Abex suplementarmente apoia esse tipo de coisa. Nós temos aí diversas ações, nosso canal tem mais de 150 milhões de views com aulas de educação financeira, em que a gente prega planejamento, a gente não prega pagamento de parcela mínima, a gente divulga, trabalha pela quitação integral. A gente tem hoje, tem uma pesquisa que a gente faz também bimestralmente, há 5 anos, com o Datafolha, só com clientes que usam cartão. A gente tem hoje uma pesquisa que mostra que 86%, constante, é um número constante, de todos os portadores de cartão liquidam integralmente a sua fatura no vencimento. 5% pagam um valor e parcelam a diferença. 4% parcelam tudo, né? E 1% não paga. Então, por mais confusa, e ninguém está dizendo aqui que a fatura seja uma coisa brilhante, fácil de ser entendida, o brasileiro se acostumou, de alguma forma, e ele olha aqueles campos que, para ele, são mais críticos. Daí porque você tem um índice de liquidação total ou de pagamento muito acima do mínimo, superior a 90% das faturas. Daí porque a gente tem uma inadimplência hoje de 6%, muito próxima à inadimplência de pessoa física, que tem no seu rol de produtos como consignado, que, pela própria natureza, tem uma inadimplência menor, né? A gente acha que tem um grande potencial para evoluir a fatura, respeitando sempre o cliente, né? Os clientes são diferentes, têm necessidades diferentes, a gente não tem como padronizar a mesma coisa para tudo. É como se obrigasse algumas pessoas a receberem algo que não querem. Tem exemplos, a gente pode falar disso, exemplos grandes disso. A dúvida do CET, para mim, não foi novidade. Não são muitos os que dominam e sabem explicar o que é isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos 28 campos nas faturas de cartões de crédito que são obrigatórios, seja por leis, regulações ou autorregulações. São 28 campos. Eu estava brincando aqui, né? O Estado do Rio de Janeiro acabou de publicar ontem, aprovar uma lei ontem com mais uma exigência. Se ela já existia ou não, mas foi aprovada mais uma lei ontem no Rio de Janeiro, que obriga a colocação na fatura deste mês da data de corte do mês seguinte. Se já tem ou não tem, mas é mais uma lei a ser observada. Se ela não tem, é a 29º campo que deverá ter numa fatura. E aí, daqui a pouco, e tem que mandar para todos. Não adianta. O cliente você pode mandar por meio eletrônico, mas você tem que mandar para todos, para cumprir todas as legislações. E fica cada vez confuso. Eu fico muito medo, eu faço uma brincadeira, né? Brinquei lá, eu fico muito medo que daqui a alguns anos a gente pode estar discutindo a folha 35 da fatura. Isso tem custo, isso tem preço, e quem acaba pagando por tudo isso é o consumidor, né? Então, a preocupação é muito grande em ter um processo mais transparente, mais aberto e que efetivamente atenda às necessidades. Tá certo. A gente, obviamente, espera que essa pesquisa ajude nesse trabalho, né?
Antes de fazer a pergunta para o Oscar, eu queria lembrar vocês que quem tiver pergunta pode fazer pergunta por escrito e as recepcionistas vão trazer aqui para a gente, né? Se a gente conseguir atender aqui dentro do espaço, a gente responde ainda hoje. Aí, Oscar, você comentou, né, e o Ricardo também falou agora, né, como a fatura acabou se tornando um documento um pouco mais complexo, né? Aí, com isso, eu queria que você comentasse com a gente, como você acha que a tecnologia pode impactar na maneira como essas informações chegam ao cidadão, né? Como o cidadão pode ser auxiliado na maneira como essas informações são passadas para ele usando a tecnologia. Perfeito. Acho que um ponto interessante do trabalho, e que ficou muito questionamento para a gente, realmente a gente não está sobrecarregando a fatura no sentido desse papel de educação financeira, principalmente quando você parte do princípio de que hoje você tem uma série de facilidades tecnológicas, como a gente estava comentando, onde você pode disponibilizar a informação. A informação hoje, com a tecnologia, ela está cada vez mais customizada, né? E o problema é que a fatura, por ser um canal estático, ele não consegue ser algo dinâmico ou customizável a esse ponto. Então, como o Ricardo bem colocou, você vai chegar no futuro que você vai ter que criar a página 35, vai gerar um custo enorme, uma complexidade enorme, e isso, no fim, não vai ter a efetividade que deveria. Eu acho que o ponto importante é você ter e atender o consumidor aonde ele desejar, né? E um dos pontos que foi o resultado muito claro desse trabalho é que o consumidor hoje ele está mais apto a essas novas tecnologias, a esses novos tipos de relacionamentos que ele possa manter com a sua instituição, né? Eu acho que no momento em que a gente já fala que não é mais só o plástico que é um meio de pagamento, que ele sempre é o mais tradicional, e que também o consumidor está cada vez mais se familiarizando também com essas novas modalidades, nada mais normal e comum de que ele também se acostume, como já está acostumado, com essas novas formas, com esses novos canais para se relacionar. Eu diria que a tecnologia ela já está aí, ela está pronta, existe um investimento enorme, o Brasil ele é vanguarda em relação à tecnologia nesse aspecto. Agora, a gente precisa realmente trabalhar algumas questões que são mais comportamentais e pessoas do que necessariamente a tecnologia. Eu acho que ela já está disponível, e aí é que cabe a cada player dentro do mercado, e aí eu incluo regulação, incluo as instituições todas que participam do mercado, a elas estimularem, né, no sentido de qual o canal mais adequado para o tipo de informação que ele precisa ter. Hoje você tem uma amplitude de tecnologia que te permite fazer isso, e eu tenho a possibilidade de escolher, né? Eu posso chegar e escolher, eu quero receber assim, assado. Essa informação eu não quero receber aqui, eu quero receber por outra forma. Então, hoje a tecnologia está pronta para atender a isso. Acho que vai ser realmente uma mudança cultural que vai ter que ser feita em todas as instituições que participam disso. Aí eu incluo o consumidor, incluo os reguladores e incluo os participantes da indústria como um todo. Tá certo. A partir disso, eu queria comentar que a gente conhece algumas experiências internacionais que demonstram que, às vezes, pequenas alterações, algumas alterações na forma como as informações são passadas para o cliente podem alterar a forma como ele se comporta, né? Eu queria que o Sérgio comentasse o que você considera, como que isso se aplica ao nosso contexto no Brasil, né, em relação, por exemplo, a essas experiências que a gente conhece. Pois é, então, esse era um ponto que eu acho que seria muito útil que a gente usasse esse primeiro movimento para aprofundar essas pesquisas com esse viés. Há estudos nesse sentido de que, por exemplo, quando você apresenta apenas o valor total de pagamento e não o pagamento mínimo no primeiro momento, isso incentiva o pagamento total. A gente pode até ver o caso prático aqui, o fato da gente ter tido na prática, com o fim do rotativo por 2 meses. Na prática, você aumentou o pagamento mínimo, né? E o que aconteceu é que muitas pessoas acabaram se esforçando para fazer o pagamento, né? Houve o parcelamento, enfim, mas houve também um comportamento das pessoas olharem, não, eu preciso pagar isso aqui. Então, eu acho que agora seria muito interessante a gente tentar, justamente tentar entender esses comportamentos que não são necessariamente racionais,
mas são a maneira como as pessoas acabam agindo com velocidade, então tomam decisões como essas. A própria pesquisa mostrou que as pessoas querem priorizar a informação do pagamento total, né? Quer dizer, elas querem saber do parcelamento ou do pagamento mínimo apenas em caso de necessidade. Então, isso já dá alguma ideia interessante. Seria muito positivo a gente conseguir avançar nessa agenda de fazer essas pesquisas desse tipo, com esse tipo de metodologia, para tentar perceber qual que é a diferença de comportamento num grupo e no outro, né? A gente viu um outro estudo também, acho que do Banco do México, que demonstrou que não necessariamente quando você altera pagamento mínimo você tem um aumento de default, mas você tem uma diminuição do endividamento, que foi até uma surpresa. E essas pesquisas elas demonstram muitas vezes que intuitivamente a gente acha uma coisa, quando vai ver o resultado, o consumidor se age de outra maneira. Então, e eu confesso que eu ainda sinto um pouco falta, na nossa interação com a indústria, de propostas mais efetivas nesse sentido. Olha, isso aqui a gente viu, funcionou, dá mais certo, vamos um pouco por esse lado, experimentar um pouco mais para poder propor esse tipo de ideia. Tá certo, obrigado. Eu recebi aqui uma pergunta minimalista, que eu acho que é para você, Oscar. A pergunta é, qual é o benchmarking? Qual é o benchmark do... Deve ser da pesquisa, eu imagino. Né? Mas o quê? Qual seria a fatura ideal, o modo ideal de se comunicar? Eu também não... Enfim, tentando interpretar essa questão de qual é o benchmark, vamos dizer assim, eu acho que quando a gente pensa na relação, né, que o brasileiro tem com o consumidor, né, primeiro que o Brasil tem uma relação cartão de crédito consumidor diferente de boa parte dos países. É difícil você comparar, né, porque a gente tem muita jabuticaba aqui que não dá para comparar, tanto em modelo de incorrência de juros, quanto também em questões que relacionam a parcelamento do cartão e tudo mais. Mas eu acho que a grande diferença e o grande ponto que a gente sempre tem que avaliar é que, no Brasil, né, o cartão de crédito, efetivamente, ele não é um instrumento unicamente de pagamento, né, ele é um instrumento de financiamento, né, e por isso, até, inclusive, que na pesquisa a gente viu essa questão de comparar com outros produtos de crédito, né, porque se tem realmente, eu concordo que o cartão tem suas complexidades, mas também existem complexidades em outros produtos, como consignado, como financiamento de veículos, como crédito imobiliário. São créditos da mesma forma, né? No exterior, por exemplo, você tem, quando você faz financiamento de crédito imobiliário, você tem instituições que enviam, sim, a fatura, para entender todo o histórico, todo o comportamento, tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de o que o consumidor está comentando, é que ele quer o seguinte, ele quer algo simples e objetivo para apoiá-lo. Tem muita informação que talvez a gente pense em educar, mas não necessariamente a gente está fazendo isso ou está sendo efetivo. Eu acho que a quantidade de informações não significa necessariamente que é a qualidade das informações, né? Eu acho que isso é que a indústria, juntamente com os órgãos reguladores, tem que refletir sobre. Tá certo, obrigado. Chegando já no final do nosso painel, eu queria perguntar, então, para o Ricardo, e agora, né? Quais seriam os próximos passos para a gente melhorar o ambiente de negócios nesse setor tão importante? Acho que essa pesquisa demonstrou que regulador e regulados, né, têm a disposição de aprimorar esse instrumento. O cartão cresce de relevância, né? Há 10 anos atrás, 16%, 18% do consumo das famílias era feito com cartão. 10 anos depois, chegamos a 34% do consumo das famílias, né? Ele cresce, assustador. Nós estamos falando de mais de 80 milhões de cartões, 13 bilhões de transações com cartões, né? E que, apesar da complexidade do produto e da especificidade do mercado brasileiro, porque quando o Oscar fala de cartão é meio de financiamento, cartão no Brasil é meio de financiamento, entre aspas, é um meio de financiamento sem juros. 54% das transações com cartão de crédito no país são parcelado lojista. 75% do volume transacionado com cartão de crédito no Brasil não há qualquer cobrança de juros para o portador. Então, ele é extremamente complexo.
ele é extremamente diferente dos outros países, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar. A gente está à disposição para aprofundar a análise, mas sempre no sentido, sabe, reconhecendo que o mercado está aí, a concorrência tem que existir, os clientes são diferentes, né? E tem que ter um espaço para que as pessoas inovem, criem e ofereçam vantagens competitivas, diferenças para poder encantar ou conquistar clientes. A gente está à disposição para aprofundar qualquer estudo, estudos internacionais, mas é bem difícil de comparar, dadas as nossas diferenças, as nossas especificidades. Não tem parcelado sem juros ou parcelado lojista no mundo. Nós temos possibilidade de parcelar, de criar 25, 30 parcelamentos de fatura com um rotativo mensal, né? Então, são características extremamente diferentes, extremamente específicas do mercado brasileiro que a gente tem que conviver. Mas estamos à disposição. Eu acho que a gente tem que continuar estudando e conhecendo cada vez mais as necessidades dos clientes. Não, está ótimo. Sérgio, você queria fazer um comentário? Vamos lá. Bom, o nosso grande objetivo em relação a esse tema, acho que todos concordamos, que o produto é complexo, que o produto precisa de uma comunicação customizada, que o produto precisa de uma comunicação cuidadosa, que só jogar informação não é suficiente. Então, até aí estamos todos juntos. Nós aqui, falando como supervisão de conduta, quer dizer, nossa ideia é estimular as instituições a encontrarem essas formas. Justamente não é a nossa estratégia, né? A gente falou um pouco mais cedo hoje sobre proteção ao consumidor financeiro numa abordagem um pouco mais avançada. E essa avançada não é a gente dizer o que tem que estar lá, mas a gente quer que vocês consigam definir seus próprios canais, definir as suas maneiras de comunicar, mas que façam isso com o intuito de melhorar o entendimento do cliente para que ele tenha um relacionamento saudável com o seu meio de pagamento. Então, a gente percebeu, por exemplo, nas pesquisas, alguns clientes que pagam a totalidade da fatura, porque muitas vezes dizem assim, olha, eu deixei de pagar umas vezes e, pelo amor de Deus, nunca mais eu faço isso. Isso não é um relacionamento saudável. Então, ou eu achei que estava fazendo um parcelamento, quando eu fui ver, não foi feito. Ou eu fui pagar e, quando eu vi, aquilo foi um parcelamento que eu não entendi que era para fazer. Então, esse tipo de situação é exatamente o que não é um relacionamento saudável. Então, as pessoas acabam não usando o meio de pagamento como um meio de financiamento por medo dele. E esse, acho que tem que ser um desafio a ser vencido. Acho que essa tem que ser uma meta a ser vencida, e para isso a gente precisa ver maneiras assertivas de se propor formas de comunicação que não precisam ser via fatura. Tem vários meios de comunicação. Começa definindo que tipo de público cada instituição tem, que tipo de público você deve ofertar, que tipo de produto você não deve ofertar, e passa por dizendo, olha, para esse momento, para essa situação, qual é a informação que eu preciso passar que faça ele ter uma decisão melhor, e não necessariamente uma decisão teoricamente mais rentável, no curto prazo. Então, acho que esse é o desafio que está dado, e é esse desafio em cima dele que a gente vai conduzir as nossas ações nos próximos anos. Tá ótimo, obrigado, Sérgio. Bom, gente, eu acho que é isso. Já me avisaram aqui que o nosso tempo estourou, e como a gente está entre vocês e a comida, eu não vou me alongar, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Oscar, a apresentação dele, a presença do Ricardo e do Sérgio nesse painel que falou sobre disclosure e transparência do cartão de crédito. Muito obrigado a todos pela presença.